Meu nome é Cacá Verá, de Ecupé. Eu sou de origem do povo Tapuia, sou escritor e escrevo desde o início dos anos 90 obras para a transmissão da cultura, dos valores, das visões de mundo, da tradição indígena do Brasil. De um modo mais específico, a tradição Tupi-Guarani. As Fabulosas Fábulas de Auareté é um livro da década de 90, foi escrito entre 97 e 98, e ele traz histórias antigas da tradição tupi que abordam em comum o que elas têm, a vida na floresta sob a ótica dos animais. Então, parte dessa obra são animais vivenciando determinadas experiências, como, por exemplo, a onça, o tatu, a raposa, o gavião. Uma das características dessa obra era trazer a presença dos animais do ecossistema brasileiro, dos ecossistemas aqui do Brasil. E outra parte dessas fábulas fala sobre o cotidiano de vida em aldeias, particularmente em aldeia da tradição tupi. Os enredos que são bem interessantes, porque cada uma dessas fábulas tem uma proposta de transmitir alguns princípios e valores que são importantes na formação do caráter, na formação da pessoa e na tomada de conhecimento da importância de respeitar a natureza. Por exemplo, algumas dessas fábulas vai falar assim, do contato com a experiência do medo, da superação do medo, a relação do valor, do enfrentamento do desconhecido. Vai falar também do poder da cooperatividade, quando seres humanos e animais, por exemplo, cooperem para superar determinadas situações. Vai falar do amor, tem algumas das fábulas que falam da questão do amor e como o amor ultrapassa as nossas limitações de percepção. E elas foram escritas, pensadas justamente para o público, as pessoas, os jovens do ensino fundamental, que estão, ao mesmo tempo, numa fase de consolidação de alguns valores, mas também propõe para eles uma descoberta da nossa natureza, do nosso ecossistema, das diferentes etnias, da diversidade, do pensamento, de visão de mundos diferentes, e também algumas dessas fábulas trata do mundo não físico, do mundo não material, fala do mundo encantado, fala da espiritualidade de um modo mais abrangente. Quando eu escrevi as Fabulosas Fábulas de Auareté, eu optei por recolher algumas histórias que eu contava para minha filha, a Sauara, quando ela tinha ali entre 5 e 7 anos de idade, e ela desenhava algumas das histórias que eu contava. E quando eu passei para a escrita, essas histórias, esses desenhos foram utilizados, inclusive, como ilustração das fábulas, do trabalho. Então, ela também tem todo esse significado afetivo de trazer para a literatura, de trazer para essa dimensão da escrita,
essa relação do contador de história, mas, sobretudo, a relação do pai, né, que conecta com o filho através de determinadas histórias, onde ela se propõe também estimular a imaginação, inspirar, né, as crianças e fortalecer o vínculo, né, do mais velho com o mais novo. Né, esses são alguns valores mais pessoais que essa obra tem para mim. A literatura indígena é muito importante, principalmente dos anos 90 para cá, porque ela ajuda o professor, ajuda a escola, de um modo geral, a inserir a temática indígena na escola. Como vocês sabem, nós temos uma lei de 2008, a Lei 11.645, do Ministério da Educação, que propõe a inserção das contribuições da temática indígena e africana na formação do povo brasileiro e no desenvolvimento do povo brasileiro. Então, a literatura indígena ela cumpre, de certa maneira, essa tarefa, essa proposta, essa ideia, né, de inserir essa temática através do lúdico, né, através da arte e principalmente através do conteúdo dessa literatura, particularmente a minha obra, porque ela é focada em transmitir um conteúdo que ofereça não só a apresentação de toda uma visão de mundo, mas trata dos valores que são essenciais à elaboração e ao aprimoramento do caráter do humano, daquilo que há de humano em nós. Nas fabulosas fábulas de Auareté, o cenário onde acontece as histórias é o cenário de uma aldeia camaiurá, do povo camaiurá. O povo camaiurá é um dos diversos povos originários presentes no Brasil e atualmente eles habitam o Parque Nacional do Xingu. E uma das qualidades assim da visão de mundo camaiurá é justamente a sua relação com o meio ambiente, né? E a sua maneira assim, de cuidar e de respeitar a natureza, né? Para a tradição camaiurá, a natureza, através do reino animal, né? E através também dos seres planta, né? Das aves, do povo em pé, dos rios, ela conversa com a comunidade, ela ensina a comunidade, ela propõe com que a comunidade se relacione de um modo mais harmônico, mais respeitoso com a natureza. Então, trazer a literatura indígena para a escola, além de oferecer a possibilidade e o potencial, né, de conhecer a diversidade da cultura brasileira, também oferece toda uma visão de mundo que tem a natureza como o seu maior patrimônio, né, como um lugar de respeito e um lugar de cuidado.